Olá, gente boa! Tio Julião aqui mais uma vez. E neste canal, doses de língua portuguesa, que é claro, espero que você já seja um inscrito do canal, nós vamos continuar falando um pouco sobre linguagem. Nós começamos falando a respeito de comunicação, expressão, língua, linguagem. E nesse momento vamos falar a respeito de linguagem verbal e não verbal. De acordo com a gramática pedagógica de Roberto Melo Mesquita e Cloder Rivas Martos, nós temos aqui algumas informações. Só a espécie humana fala, e os sons da nossa fala resultam de certas condições propiciadas pelos órgãos da fala, cujo conjunto recebe o nome de aparelho fonador. Ao falar, as pessoas usam a linguagem verbal e com as palavras comunicam-se inclusive em situações complexas, como cirurgias, panes de aviões e viagens pelo espaço sideral. A linguagem não verbal é a que não utiliza palavras. A comunicação é feita por elementos visuais ou sonoros, desenhos, gestos e imagens. Na comunicação diária, as pessoas empregam ao mesmo tempo a linguagem verbal e a não verbal. Por exemplo, quando o professor explica a matéria para os seus alunos, além de utilizar palavras, ele gesticula, movimenta-se e usa até a expressão dos olhos e da face. Quando alguém quer se comunicar, pode escolher, portanto, entre as diversas formas de linguagem, dependendo do que quer expressar. Ideias, sentimentos, impressões, e daquele a quem se dirigem, a um colega, a um familiar, a uma autoridade. Todo o processo de comunicação é concretizado com o uso do código. E antes de falarmos sobre código, eu vou pegar também um pouco da gramática reflexiva de William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães, em que os autores dizem: além da linguagem verbal, cuja unidade básica é a palavra, falada ou escrita, existem também as linguagens não verbais, como a música, a dança, a mímica, a pintura, a fotografia, a escultura, etc., que possuem outros tipos de unidade: o gesto, o movimento, a imagem, ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro e os programas de TV, que podem reunir diferentes linguagens, como o desenho, a palavra, o figurino, a música, o cenário. Então você vai observar aqui que está muito claro, pelo menos, não sei se dá para perceber, aqui a diferença entre língua e linguagem. Por quê? Como vimos, um programa de auditório, você vai ter música, vai ter fala, vai ter dança. No meu tempo de criança, tínhamos os programas infantis, que eram programas de auditório, com Xuxa, Angélica, Mariana. Eu não sei se eu cheguei a pegar a Eliana nessa fase. Eu acho que eu não sei se eu já tinha crescido, agora eu não lembro. Eu sei que nesses programas de auditório existiam também os desenhos animados. Então, vários tipos de linguagem num único programa infantil que eu assistia, geralmente era no horário da manhã. Voltando para cá, mais recentemente, com o aparecimento da informática, surgiu também a linguagem digital, que, valendo-se da combinação de números, permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos. Então, nós observamos aqui, em questões de um interlocutor para com o outro, só para ficar claro, né, que na fala tem o locutor, tem o locutário. O locutor é aquele que fala e o locutário é aquele que ouve. Interlocutores são ambos na troca de informação, na comunicação, certo? E nesse caso aqui, os interlocutores são pessoas que participam do processo de interação por meio da linguagem. E
antes de nós falarmos sobre código, só para lembrar aqui, em relação à linguagem, língua e fala. Linguagem é o todo, é heterogênea, qualquer conjunto de signos, sinais que atua na comunicação verbal e não verbal. Falei do programa de auditório, lembra? Então, língua já é homogênea, social, contratual, convencional, articulada, sistêmica. Então, você vai observar que a pessoa em outro país, quando ela vai tocar guitarra, ela vai usar o verbo play. No nosso caso, é o verbo tocar. Entende? Então você percebe que a língua já é algo contratual, convencional, de acordo com um povo, uma região e assim por diante. A linguagem já é heterogênea. A fala já é algo individual. O cachorro não fala, o macaco não fala. Então a fala transmite o pensamento do falante por meio do aparelho fonador, provocando mudança a mudança da língua. Então a gente não está tratando aqui de um mero animal repetidor de sons ou de palavras. Nós estamos falando de alguém que fala com uma intenção. Então isso só o ser humano. Falando sobre código, deixe-me observar aqui o seguinte. Vamos pensar numa placa que está mostrando proibido fumar. Uma criança que não sabe ler, um analfabeto, vê aquela placa, ele sabe que é proibido fumar, certo? Então, no caso, para um sinal de código comunicar a mensagem, é indispensável que ele apresente o mesmo sentido para quem emite e para quem o recebe, certo? E a gente tem uma definição aqui. Código é um conjunto de sinais convencionados socialmente para a construção e a transmissão das mensagens. Isso aqui eu peguei de Cereja e Magalhães, da gramática reflexiva. No caso da gramática pedagógica de Mesquita e de Martos, código é, portanto, um sinal ou um conjunto de sinais por meio dos quais se concretiza a comunicação. Então, nós vamos ver uma placa. Proibido fumar, é um código. Um segurança de um hospital se dirigindo a você, ou uma enfermeira se dirigindo a você, dizendo é proibido fumar, é um código. Ou de repente essa enfermeira fazendo assim com a mão, é um código. Então a placa mostrando, né, aquela diagonal vermelha sobre o cigarro, é um código. E quem olhar vai entender isso, certo? A gente observou aqui a importância do código na hora da compreensão. E se isso não tiver definido, você fala e a pessoa não entende você. Então, eu vou pegar um último exemplo aqui para a gente fechar esse vídeo, falando sobre código com o Mesquita e Martos, em que eles dizem o seguinte: para que você entenda melhor o significado do código na comunicação, pense na seguinte situação. Quando o cliente de um banco digita a senha de sua conta em uma agência ou em um caixa eletrônico, ele recebe permissão de movimentar a conta porque os computadores do banco entenderam que é o correntista que a está acessando. Nessa situação de comunicação, temos os seguintes elementos. O emissor, que é o cliente, que vai lá digitar. O código é a senha digital. 1, 2, 3, 4. A mensagem, pedir permissão para movimentar a conta bancária. O receptor, são os computadores do banco. Então, nós observamos aqui que existe o emissor, a mensagem e o receptor. E você precisa observar isso na hora em que for conversar com as pessoas. Você é o emissor da mensagem. A outra pessoa é o receptor da mensagem. Mas qual é o código que você está usando para que esta mensagem alcance a outra pessoa? Não sei se deu para você observar a importância do uso da língua portuguesa. Porque você pode estar falando uma coisa
e a pessoa pode estar entendendo outra. Certo? Um forte abraço, tio Julião aguarda você no próximo vídeo.